Legal, eu vou falar agora sobre essa pequena peça de Francisco Tárrega, que é para a gente trabalhar a mão esquerda e mão direita. Vamos lá? Olha, o primeiro compasso a gente tem Sol, Si, Do, Mi, Fá, Sol, Si, Do. Então, se a gente usar a digitação 1 e 4, mantendo a atenção no 2 e 3 bem relaxados, e fizer essa transição, tentando manter o ângulo dos dedos, né, esse pequeno arco, e revezar o peso de um lado para o outro, como se fosse uma gangorra. Para o primeiro compasso isso é muito importante. Em relação à mão direita, você usa um toque do polegar, com bastante peso, mas com pouca energia, pouco músculo, mas põe o peso do braço para tirar esse som. E você pode treinar a alternância, essa caminhada que a gente dá revezando o dedo indicador e o dedo médio. Às vezes ela é mais fácil se você angula de um lado ou de outro. Então, para preservar o arco do dedo, tenta cair um pouco a sua mão para compensar o tamanho do dedo indicador, que é, se você fizer assim, você vai deixar o dedo indicador esticado, o médio dobrado. Então, faz um pouquinho assim, deixa o polegar de lado, o indicador e o médio, e tenta fazer essa alternância na corda 4. E nós temos duas notas por corda, então se a gente fizer indicador, médio como nossa digitação principal, a gente vai ter que tocar o indicador, o médio e mudar de corda com muita precisão, porque o indicador está acima do dedo médio. A gente vai estar produzindo um cruzamento entre os dedos indicador e médio. Mas se você começar com o dedo médio, assim que você toca o dedo médio e o braço vai te ajudar a mudar de corda, você já está com o dedo médio livre para ir para outra corda. Certo? Então fica bem mais fácil de você fazer essa transição. E como você tem 3 notas na primeira corda, você já vai evitar o cruzamento na mesma hora. Nos próximos 2 compassos, em relação à digitação de mão direita, você pode sim pesquisar. Se começar com o dedo médio é mais fácil, muito cruzamento, ou se começar com o indicador. Ah, muito bom. E sim, aí você evita todos os cruzamentos e sempre alternar. E no terceiro compasso, se você começar com o dedo indicador, cruzamento, cruzamento, e se você começar com o médio? Cruzamento, 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 cruzamento. Então começar com o indicador é melhor, que você só vai produzir 2 cruzamentos na frase inteira. Em relação à mão esquerda, os compassos 2 e 3 apresentam desafios novos. Então, na hora que você chega na nota Sol sustenido, você vai manter o Sol sustenido na corda e deslizar o Sol sustenido em cima dessa corda. Tanto na ida quanto na volta. Para isso, você pode deixar o polegar aqui atrás bem suave, saltando de leve, sem perder o contato do dedo mínimo com a corda. E finalmente, o terceiro compasso é o dedo 1 que vai servir de dedo guia. Mantém o dedo 1 na corda e treina só esse salto. Você também pode treinar solfejando essas notas. Sol, Si, Do, Mi, Fá, Sol, Si, Do, Si, Sol, Fá, Mi, Do, Si, Sol. Fá, Sol, Lá, Do, Fá, Sol, Lá, Do, Lá, Sol, Fá, Do, Lá, Sol, Fá. Lá, Si, Ré, Fá, Lá, Si, Ré, Fá, Ré, Si, Lá, Fá, Ré, Si, Lá. Certo? Você produz uma ponte entre os aspectos teóricos, que são os nomes das notas, a localização dessas notas na partitura, com o som e a sua técnica. E você pode solfejar sem o violão, imaginar esses movimentos com o corpo bem relaxado e tentar imaginar a mão esquerda, imaginar a mão direita, imaginar esses sons. Ok? Muito obrigado.